Aleluia. Vamos então para a palavra do Senhor. Todos acharam? Aqueles que acharam, digam amém. Diz assim o texto sagrado, Mateus capítulo 28. Nós vamos ler o versículo primeiro e depois o versículo 8. Diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Versículo 8: E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Você pode louvar ao Senhor? Você pode exaltar ao Senhor? Aquele que você está adorando está vivo, e Ele deu a prova de que está vivo. Aleluia. Lucas capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco
acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Creio que em 2013 eu decidi fazer um negócio diferente na aquisição de um carro, de um veículo. E normalmente eu vou pela segurança. Desde muito cedo eu sou acostumado a viajar muito. Então eu gosto de ter um carro que me dê a condição de viajar e a possibilidade dele me deixar no meio do caminho seja mínima. Mas em 2013 eu resolvi fazer um pouquinho diferente, até porque eu gosto de algumas coisas. Eu gosto de carro antigo. E eu resolvi de comprar um carro para o Brasil de luxo. É um carro mais diferente, mas um carro um pouquinho mais velho, de 13 anos de idade. Por causa do modelo, eu gostava daquele modelo específico. O carro era um Corolla, não fazendo propaganda. Acontece que até o momento que eu cogitei a decidir, a começar a pensar assim, eu comecei a pensar, eu acho que eu vou comprar um carro de 13 anos, que é o modelo que eu gosto, não por causa do ano, mas o modelo que eu gostava tinha 13 anos. Quando eu comecei a cogitar, eu comecei a ver os carros na rua. Não era comum eu ver os carros. Até aquele momento, eu até achava, esse carro eu via tanto no interior da Bahia, nas cidades grandes, nas cidades pequenas, e aqui em Sergipe eu não vejo. Mas a partir do momento que eu conversei com a minha esposa, a pastora Naira, eu falei, olha, eu acho que eu vou pegar um carro, que eu gosto daquele modelo, é um carro bem seguro, bem tranquilo. Vem, mas dá para levar. Só que talvez eu tenha que ir para a Bahia comprar. A partir daquele momento, o que eu mais vi foi o carro na rua. Eu ia para o trabalho, eu via um carro. Via um branco, via um preto, via um verde. Até vermelho eu vi. Até rosa eu vi. Escrito Herbalife. Não, o outro não. Mary Kay. Até um fizeram disso. Segura essa ilustração. Ela vai fazer sentido na mensagem no final. O texto que lemos de Lucas, capítulo 16, ele é, para mim, na minha limitação teológica, o exemplo mais completo da doutrina sobre a morte. O que é que a Bíblia fala sobre a morte? Temos aqui no texto de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19 até o versículo 31, a exemplificação da doutrina sobre a morte, de Gênesis a Apocalipse. Primeira coisa que nós precisamos entender: a morte é real. Não dá para escapar da morte. A Bíblia está escrito que a morte é o salário do pecado. E todo homem nasceu em pecado, foi concebido em pecado. Toda mulher nasceu e foi concebida em pecado. Logo, já vai ter o seu salário, que é a morte. A partir do momento que chora, ou se não chora, o médico dá um tapa e chora, já a partir daquele momento, já está apta para receber o seu salário, que é o salário da morte. A morte é uma realidade, e uma realidade que veio por causa do pecado. Quando Deus criou o ser humano, Ele o criou para ser eterno aqui na terra. Ele o criou para ser eterno aqui na terra. Tanto que no jardim do Éden tinha uma árvore chamada árvore da vida. E a prova do amor de Deus para com os seres humanos é que quando o homem pecou e ele determinou que a morte fosse o salário, ele fez questão de colocar um querubim na porta do jardim e próximo à árvore da vida, para que o homem em pecado não comesse da árvore da vida. Sabe por quê? Porque a primeira morte é separação. Nós não temos a morte eterna. A morte eterna em termos de existência.
Nós temos a morte eterna em termos de separação para com Deus. E a primeira morte que o pecado nos trouxe é a morte que nos separa de Deus, que é o autor e consumador da vida. E depois a morte causa a morte natural, morte física. Então Deus tirou o homem a possibilidade de comer do fruto da vida, por causa do pecado, está a cabeça aí fora e vivo, braço trocado. Ia ser terrível, ia ser cena terrível. Você sabe por que eles fazem aqueles filmes de zumbis? Porque o ser humano já tem isso na cabeça, que se estivesse em pecado e comesse do fruto da vida, eles seriam como zumbis. Ia ser uma tragédia. A morte é real, é salário do pecado. Mas louvado seja o nome do nosso Senhor, porque Deus, Ele providenciou tirar o pecado da humanidade. E tirando o pecado da humanidade, Ele pôde também ofertar a vida. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A morte é real. Eu já preguei aqui sobre esse texto, falando sobre a existência de céu e inferno, e que a terra é um lugar que não é para ser um lugar de inferno e nem um lugar de paraíso. Existe um lugar melhor que a terra. Se você está bem, se você está confortável, se você está próspero, se você está bem nesta terra, louve a Deus, porque há um lugar melhor do que esta terra, é as mansões celestiais. Agora também há um lugar pior do que a terra. Foi baseado nesse texto. Mas eu não quero falar sobre céu, inferno e terra. Eu quero falar sobre a doutrina da morte, e falar como nós devemos lidar com a doutrina da morte. No texto que lemos, nós vamos observar que esse negócio de que nos céus nós vamos ter canseira, não. Lá nos céus nós só vamos servir a Deus. Nos céus nós não vamos ficar desocupados, mas nos céus nós vamos servir. Servir a quem? A Deus. E servir a Deus é descanso eterno. Veja o que o texto diz, que o rico morreu, e pelo que dá a entender, morreu depois de Lázaro, o pobre. E quando o rico viu Abraão e Lázaro, ele disse: pai Abraão. Aí o pai Abraão: sim, filho, você é meu filho, você nasceu da tribo, de uma das tribos de Jacó. Jacó é meu filho. Sim, filho, o que é que você quer? Pai Abraão, está vendo aí Lázaro? Pede para ele molhar um pouco o dedo com água e me refrescar, porque as chamas estão me atormentando. Eu sempre achei que esse texto, essa passagem estava falando da salvação, que a resposta que Abraão dá está falando de salvação. Qual é a resposta que Abraão dá? Filho, versículo 25: lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Eu sempre achei que Abraão estava falando aqui: olha, filho, Lázaro viveu atormentado a vida toda fisicamente, agora é hora dele consolar, ser consolado. Você viveu abundantemente aqui, agora é hora de ser atormentado. Eu sempre achei que a relação estava falando de relação de salvação, e não é. Porque vai ter rico que foi salvo e será salvo, porque a salvação não é para rico nem para pobre. A salvação é um milagre de Deus para todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados e crerem no Evangelho e seguirem a Jesus. E vai ter muitos que são miseráveis, que sofrem na terra de dia e de noite, e que não vão, que ouviram o Evangelho, não creram no Evangelho, não se arrependeram e vão sofrer na mesma. O problema aqui não é isso. O problema é que aqui está falando, Abraão está falando: olha, filho,
Lázaro fez a escolha certa enquanto esteve vivo. Agora ele está em descanso. Não vai trabalhar para você, não. Você poderia fazer dele um funcionário e dar condições de vida melhor para ele enquanto esteve vivo, e você não deu condições para ele, nem migalhas de pão que ele desejava, você deu para ele. Agora ele fez a escolha certa. Agora ele só serve ao Senhor, ele só serve a Deus. Ele não vai vir aí para você atender os seus pedidos. Agora ele é só descanso. E como você tomou a decisão errada, agora você vai ficar no tormento. Nos céus é descanso, no inferno é tormento. O texto também falando de morte, fala que esta realidade que vai alcançar a todos, exceto aqueles que são firmes em Cristo Jesus e forem a geração do arrebatamento, da qual eu oro de dia e de noite para estar entre os arrebatados. O texto fala que não existe segunda opção depois da morte. Não existe segunda opção depois da morte. Não existe maneiras de se arrepender após a morte. Quem vai para o céu não precisa se arrepender porque está no bem bom. Quem for para o Hades, para o inferno, vai se arrepender por toda a eternidade. Principalmente aqueles que ouviram a palavra e não obedeceram a palavra, vão se arrepender, mas não vão ter mais condições de transformar arrependimento em fruto de salvação. Não há segunda opção. Esse negócio de dizer que depois que você morrer vai passar por um purgatório não é real. Olha o que o texto falou: um foi para o céu e outro passou direto para o Hades. Um tentou ter um pouco de conforto e não podia ter, porque havia um abismo entre os céus e o inferno. Há um abismo entre o paraíso e a perdição. Há um abismo. Há um abismo. E o que separa esse abismo é a nossa decisão aqui na terra. Se podemos estar entre o meio do abismo, é aqui na terra, ouvindo a palavra de Deus, aceitando a Jesus, sofrendo por causa de Jesus, amando por causa do poder de Jesus, adorando por causa das obras do Senhor Jesus, seguindo firme por causa do Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos para o céu. E depois que nós formos para o céu, não tem mais como voltar para o abismo e não tem mais como passar para o outro lado. Isso é bom? Louve ao Senhor, porque depois dos céus não mais terá condições de ir para o inferno. Agora isso deve servir de alerta, porque depois, se for para o inferno, não tem condições de voltar para o abismo, e nem tem condições de voltar ou mudar o destino para o céu. A decisão é aqui, é agora. Você não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. Jesus pode voltar, ou se Jesus não voltar para a sua igreja por completo, aqui eu estou aqui pregando na alegria, Deus pode falar: não, é hora de você ir, aqui mesmo eu posso morrer. Louvado seja Deus, morrer servindo ao Senhor. Nós não sabemos, portanto a eternidade é aqui, é agora, é a partir de hoje. O passado você não tem como mudar. Se você já recebe ao Senhor no passado, louve a Deus que já te alcançou no passado. Você pode permanecer no presente, garantindo o amanhã. Mas a questão agora é o presente. A decisão é agora. É agora. Eu sirvo Jesus. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que não tem esse negócio de reencarnação. Não tem esse negócio. A Bíblia não autoriza a doutrina da reencarnação. O que é a doutrina da reencarnação? É a doutrina que eu venho agora, que provavelmente eu já vim antes. Quem sabe vim antes como uma barata, uma águia, já que meu nome é Áquila, né? Para quem não sabe, Áquila é águia em latim. E depois que eu morrer,
se eu não completar as boas obras, eu vou ter que voltar para castigar. Só que isso na Bíblia não diz, porque eu posso viver 300 vezes, eu vou viver 300 vezes no pecado. E o Senhor Jesus disse: é aqui e agora, fingindo a morte, segue-se o juízo. Veja que o cidadão aqui, e a Bíblia nem bota o nome, ele tenta ver algumas maneiras de refazer a sua vida do passado, e quem sabe pagar para quem voltar, ou quem sabe os seus do futuro terem uma vida digna na frente. Não tem. Depois que morreu, segue-se o juízo, e o juízo é feito no tempo presente. E esse tempo é um tempo presente, é um tempo oportuno para você levantar as suas mãos e dizer: obrigado, Senhor Jesus, porque o pecado me deu como salário a morte, mas o Senhor trouxe a vida, e a vida com abundância. E o Senhor me trouxe o sangue, e o seu sangue me limpa de todo pecado, e me faz viver eternamente com Cristo Jesus. Aleluia. Outra coisa que esse texto ensina é que não há comunicação entre vivos e mortos. Eu vou repetir: não há comunicação entre vivos e mortos. Pastor, mas está tendo uma conversa aí. Mas a conversa foram de mortos. Abraão já tinha morrido, Lázaro já tinha morrido, o rico já tinha morrido. Ou seja, dá a entender que pode ter comunicação entre os mortos, mas não entre vivos. Dá a entender, e aliás a Bíblia até desautoriza isso, porque a palavra de Deus afirma que o Senhor, com o seu sacrifício, fez com que o Hades fosse mais para baixo. Aqui Jesus está contando esse texto que na grande maioria acredita que não é uma parábola, é um texto que aconteceu, uma realidade, um evento real que o Senhor Jesus está contando. Por diversos fatores não é uma parábola, embora na maioria das Bíblias colocam como parábola. Aqui o Senhor está contando uma história de um tempo em que o céu e o inferno era separado apenas por um Hades. Mas à frente a Bíblia está escrito que Deus, através do sacrifício de Jesus, fez com que o Hades fosse mais para baixo. Ou seja, até isso eu creio que não vai ter mais comunicação entre mortos e mortos, entre o paraíso e o inferno. A comunicação que vai ter é lá no céu. Eu vou ver você e vou dar glória a Deus porque você venceu. Você vai me ver e vai dar glória a Deus porque eu venci. Você vai ver seu filho e vai dar glória a Deus porque seu filho também venceu. Você vai ver seu pai e vai dar glória a Deus porque seu pai também venceu. Você vai ver seu irmão aqui, o seu colega, o seu amigo, aquele que você está congregando todos os domingos, terça, quinta e sábado, e você vai dar glória a Deus porque eles venceram. Aleluia. Nós vamos ver Abraão, Isaac, Jacó, nós vamos ver Jesus, nós vamos ver outros profetas, nós vamos ver outros cristãos, outros heróis da fé, e vamos dar glória a Deus, vamos conversar com eles. Mas isso é porque estão nos céus. Os que estão no Hades. E falando nessa questão, voltar a um texto que usam muito para dizer que há comunicação entre mortos e vivos e mortos, é quando Jesus é transfigurado. E aí os discípulos veem Jesus em glória e se apavoram. Já estavam dormindo, e como sonolentos ficaram, bêbados de sono. O texto em grego vai mostrar que eles estavam meio sem saber o que estava acontecendo, mas estava vendo lá Jesus conversando com Abraão e Elias. Aí muitos falaram: está vendo? Está conversando vivo. Jesus estava vivo entre os mortos, e Moisés e Elias está conversando com ele. Pronto, nós estamos vendo ali, é uma visão. Jesus manifestou a sua glória por um breve momento, só para mostrar aos discípulos que estavam com ele, que ele não é só um homem perfeito, ele é Deus. Jesus é Deus. Jesus nunca deixou a condição de Deus. Jesus nunca deixou a condição de Deus. E na condição de Deus, Ele está nos céus, Ele está na terra, Ele está no inferno, Ele está em todo, Ele sabe de tudo.
e aqueles que estavam conversando estavam nos céus. Um morreu, Moisés. O outro foi arrebatado. Então ali era uma visão para mostrar o poder de Jesus como Deus. Não há comunicação entre vivos e mortos. Pastor, pastor, fala baixinho aqui para o Senhor, que eu estou com vergonha. Eu já ouvi dizer, bem baixinho aqui para vocês, que lá fizeram a mesa branca e contaram a vida de outra, e a pessoa que baixou tinha a voz igual, contou os segredos iguais, reais. Ô irmãos, aqueles que estão estudando aqui nos sábados na Escola Bíblica para Todos sobre batalha espiritual, sabem que nós temos um adversário que é Satanás, que ele é mestre no engano. A Bíblia diz que, se possível for, ele aparece diante de um crente como anjo de luz. Ele não consegue aparecer diante de um crente como anjo de luz, de total, porque o crente tem o Espírito Santo, e contra o Espírito Santo ele tem vergonha na cara. Então ele não aparece diante de um crente real, de verdade, vestido de luz. Mas se possível fosse, ele aparecia. Ele imita a voz. Ele é um ser espiritual, mas quando ele manifesta de forma humana que isso é possível, ele pode imitar a voz, ele sabe, ele tem vários demônios. Então pode dizer, aquela família ali, aquela mulher que morreu, qual era o segredo dela? Ela tinha isso aqui, ninguém sabe, só nós. Não é pessoa. Deixem os mortos com os mortos, disse o Senhor Jesus. Para que dar trabalho aos mortos? Principalmente aqueles que já servem ao Senhor, que já estão na glória, como o Lázaro. Não é para trabalhar não. Agora ele está na eternidade com Deus. Agora é tempo de descanso. E deixa aqueles que estão no ar também sofrer. Já vai sofrer também, aperta o banco com vivo? Não tem esse negócio não, irmãos. Pare desse medo. Morto não vai voltar para puxar lençol de ninguém não, pé de ninguém não. Repreende em nome do Senhor Jesus e dorme tranquilo, porque aquele que tem Jesus dorme e acorda tranquilo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não há comunicação entre vivos e mortos. Agora aqui tem uma outra informação que é muito importante nós estarmos atentos. Não há intercessão de mortos. Eu vou repetir. Não há intercessão de mortos. Lázaro, o rico, queria lá uma gotinha de água, queria botar Lázaro para trabalhar. Miserável. Queria botar o menino lá trabalhando, descansando, e quer botar para trabalhar. Por que ele não teve coragem de pedir para Abraão botar água nele? Aí está lá, o pedido não foi atendido, então foi: pai Abraão. Aí o pai Abraão: sim, filho. Olha o texto: sim, filho. Só para deixar bem claro, Abraão é para os judeus o que Maria é para os católicos. Sim, filho, você é meu filho. Você nasceu de mim, gerações depois, mas você é meu filho. O que você quer, meu filho? Ô pai Abraão, dá um jeito de avisar lá para os meus irmãos, para eles não virem para cá. Já que eu me quebrei, já que não tem mais solução para mim, dá um jeito de eu ir, ou que o Senhor mande alguém, que eles falem lá e interceda e pregue: olha, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, os mandamentos foram dados por Deus para vocês viverem a misericórdia, o amor, a justiça de Deus. Vai lá, Senhor, eles vão acreditar. Aí o que é que pai Abraão falou? Eles têm Moisés e os profetas. O que é que Abraão está falando? Eles têm
a palavra de Deus, eles têm a lei de Deus, e eles têm os profetas que pregam a palavra de Deus. Na suma, nos dias de hoje, eles têm a Bíblia Sagrada, e eles têm adefenses que pregam a palavra de Deus, que ouçam a palavra de Deus e os profetas de Deus. Aí ele fala: não, pai Abraão, o senhor não está me entendendo. Se um dos mortos, não precisa ser os que estão aqui não, os que estão aí. Ô irmão, se um dos mortos for ter com eles, eles vão se arrepender dos seus pecados. Aí o pai Abraão disse: não, filho, eles precisam ouvir a palavra e os profetas que pregam a palavra. Não tem intercessão de mortos. Com todo respeito às denominações, mas a irmã Maria, uma mulher santa, uma mulher que foi escolhida por Deus, mas era mulher humana, pecadora. Ela recebeu o Senhor Jesus em gravidez, em virgindade. Depois teve o relacionamento com José. Eu até brinco às vezes, as pessoas falam que Maria que é a santa, que intercede. Na verdade o santo nessa conjuntura seria José, né? Casada com uma mulher que tem um filho que não era dele, e continuada ainda, essa mulher ainda continuava sendo virgem. Maria, como a história já afirmou, morreu e ainda não ressuscitou. E como Lázaro está no seio de Abraão descansando, deixa Maria descansar. O tempo dela é de descanso, não é de trabalho de intercessão. Intercessão é trabalho de crente que está na terra. Intercessão é trabalho meu, intercessão é trabalho teu. Ore por aqueles que ainda não aceitaram Jesus, ore por aqueles que estão fracos na fé, ore por aqueles que já estão firmes, para que não caiam, para que não sejam tentados. Mas interceda. Intercessão é para nós. Para os mortos é descanso ou perdição. Não há intercessão dos mortos. Eles não vão interceder por você, eles não vão interceder por mim, por mais que eles queiram. E aqui o homem miserável, pecador, que não se arrependeu, que não entendeu a palavra, mesmo experimentando aquilo tudo, ele ainda intercedeu. A intercessão dele não foi viável. Sabe por quê? Porque ele já estava morto. E o Senhor Jesus, irmãos, as pessoas pensam que se chegar um morto aqui, a gente vai acreditar. Eu já ouvi tantas pessoas que dizem que morreram, que viram o inferno, que viram o céu, e a gente não acredita. As pessoas falam: isso foi nada, isso aí foi ilusão, isso aí tá doido. Eu já vi gente dizer: isso aí não, isso aí está inventando. Aproveitou que teve morto aí uns 3 dias, foi ressuscitado e quer dar uma alavancada no testemunho. Não acredita não, irmãos. Se você não acredita na palavra de Deus, você não vai acreditar em mais nada. Se você não tem fé por causa da palavra de Deus, e eu vou dizer uma coisa: milagres não geram fé, milagres fortalecem a fé. Quem gera fé é a palavra de Deus, ministradas pelos profetas de Deus. É a palavra de Deus que vai ao coração do homem e gera fé. Não há intercessão de mortos. Não há. Por mais que eles quisessem, não há. O texto está dizendo isso tudo de forma bem resumida, mas é a doutrina sobre a morte. Se você for olhar toda a Bíblia, eu não disse os textos que me baseiam nisso por causa do tempo. Agora nós temos uma rica, viva e esperança. Você pode voltar para Mateus. A palavra de Deus diz, afirma, está escrito, é real e é fiel, que Jesus estava lá como Deus, recebendo a glória e mandando a glória, recebendo glória e mandando glória, recebendo gratidão e mandando bênçãos para os anjos, para os serafins e até para os homens. Aí ele resolveu: o ser humano não tem condições
Deus deu a eles Abraão e eles não conseguem seguir Abraão. Deus deu a eles Moisés e eles não conseguem entender Moisés. Deus deu a eles os profetas Elias, Eliseu. Deus deu a eles Jeremias, Ezequiel. Deus deu a eles Daniel e eles não conseguiram entender. É preciso fazer algo novo. Vai de uma virgem e ele 100% Deus vai deixar a sua glória para viver 100% homem. Jesus em nenhum momento deixou de ser Deus, mas enquanto esteve aqui na terra, em nenhum momento deixou de ser homem. Você sabe o que é a tentação? Jesus, na minha opinião, o que mais Satanás queria é que Jesus intervisse como Deus, em um tempo que ele não podia intervir como Deus, apenas como um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E Jesus venceu. Jesus nasceu, foi perseguido, foi tentado, não só nos 40 dias, nem nas 40 noites, foi tentado até lá na cruz do Calvário. Ele morreu, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele, como sendo a vida, assumiu a morte para nos dar vida. E não só vida, uma vida, mas ele nos deu também uma vida com abundância. Não é só uma vida para você viver, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se for a vida for Jesus, tudo bem. Mas na maioria das vezes a vida não é Jesus. Mas Jesus está lá, morto. Vai ao inferno, toma a chave do inferno, vai para os céus, vai para o paraíso, recebe a glória, recebe o louvor, a honra. Ao terceiro dia, capítulo 28 de Mateus, ele ressuscitou. Você não acredita, não? Jesus ressuscitou. Sabe por que Jesus ressuscitou? Para garantir a nossa vitória. Sabe por que Jesus ressuscitou? Para dizer, além do mundo, além de Satanás, eu também venci a morte. A morte não pode me deter. E aqueles que me seguem podem vencer o mundo, podem vencer Satanás e também vencerão a morte. Sabe por que ele ressuscitou? Porque morto não intercede, mas Jesus está vivo e ele intercede por nós. Oh, aleluia! Jesus está vivo, e esta é a maior pregação que se pode ouvir. Jesus está vivo. As mulheres estavam lá tristes, chorando. Os discípulos, alguns foram para Emaús, outros foram para outros lugares, mas estavam todos tristes, chorando, porque a morte é isso. Eu gosto de dizer que por mais que a gente saiba que o ente querido que morreu foi para o céu e está melhor que nós, a morte ainda tem o poder de nos entristecer, porque ele saiu do meio de nós. A prova diz que é o próprio Jesus, que é a vida, sabia que ia ressuscitar Lázaro. Quando viu Lázaro naquela conversa, chorou. A morte tem esse poder. E eles estavam tristes, chorando. E a Bíblia fala que Maria Madalena e a outra Maria, que não diz qual foi a outra Maria, tinha tanta Maria, foram lá passar o óleo, que era do costume dos judeus. Já tinha passado o sábado. Só que houve um grande terremoto, eles se assustaram. E quando chega no sepulcro, o sepulcro está aberto. Glória, irmãos. O sepulcro está aberto até hoje. Dentro não estava o corpo, estava o anjo. Jesus não fez nem deu o trabalho de ficar no sepulcro e receber. Ele saiu, porque lugar de vivo não é no sepulcro. Então anjos vem aqui e deu a notícia: eu vou para onde os vivos estão, que é fora do túmulo. Fora do túmulo. Tem tanto vivo querendo ficar em túmulo. Jesus manda o anjo. O anjo provoca um terremoto lá, a roda cai. Os soldados que estão protegendo, porque já sabiam que Jesus ia ressuscitar, eles ficam lá como mortos. Não puderam fazer nada, porque diante de Jesus
A morte não pode fazer nada. Os trabalhadores da morte não podem fazer nada. Os investidores da morte não podem fazer nada. Diante de Jesus, todos precisam se render. Todos precisam se render. E se é para atrapalhar, vai ficar como morto, passando vergonha. Passando vergonha. Jesus sai e o anjo fica. E recebe as mulheres, tremendo as pernas, chorando ainda, agoniadas. Sabe como é mulher, né? Aí o anjo falou: não temas. Por que vocês vieram aqui? Porque procura vivo entre os mortos. Ele não disse que ia ressuscitar ao terceiro dia? Por isso que é importante, irmãos, prestar atenção aos avisos da igreja, porque foram nos avisos que o Senhor disse que ao terceiro dia ia ressuscitar. Não prestaram atenção nos avisos. Já aproveitando aqui, dando a palavra pastoral. O anjo falou: olha, ele não está aqui. Volta para os seus. Vocês estão vivas. Vocês também não é para estar aqui. Volta para os seus e diga a eles que ele está vivo. Jesus está vivo. Como ele disse, está vivo. Como foi profetizado pelos profetas, está vivo. Como foi revelado por Moisés, ele está vivo. Como foi predito por Deus desde a eternidade, antes da fundação do mundo, ele está vivo. Volte para os vivos e pregue que Jesus está vivo. O mundo não sabe que Jesus ressuscitou. Por isso é que estão todos aí chorando, lamentando, porque não sabe que Jesus está vivo. É tempo do povo de Deus que sabe que Jesus está vivo pregar o evangelho e dizer: Jesus já ressuscitou. Jesus já ressuscitou. Ele não vai ressuscitar, ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Se isso não lhe causa alegria, você precisa se converter de novo, porque é a certeza de que Jesus já ressuscitou. É a certeza da nossa vitória. No meio do caminho, Jesus se apresenta: opa, eles já saíram do meio dos mortos. Eu não quero conversa com morto. Irmão, Jesus não gosta tanto de morto, que um chegou para Jesus e disse: olha, Senhor, deixa eu enterrar os meus mortos. Deixa eu enterrar meu pai que acabou de morrer. Acabou de morrer nada, não tinha morrido ainda não, irmãos. Aí Jesus disse: deixa os mortos, eles sabem se enterrar. Depois que ela saiu do cemitério, na nossa linguagem atual, Jesus foi ao encontro delas. Porque é assim, irmão, quando você sabe que Jesus está vivo, Jesus vai ao seu encontro. Quando você acredita que Jesus está vivo, Jesus se revela a você. Quando você descobre que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que você louva, aquele que você canta, aquele que você sofre, aquele que você aceita humilhação, aquele por quem você trabalha, quando você sabe que Ele está vivo, Ele vai ao teu encontro. Porque Jesus, como vivo, Ele pode chegar diante de você e dizer: olha, eu estou vivo, eu não me revelei lá nos mortos, mas aqui com vocês eu posso me revelar. Vem aqui dar um abraço. Vem aqui dar um abraço. Recebe o meu abraço, recebe o meu conforto, recebe a minha alegria, recebe o meu poder, recebe a minha unção, recebe a minha esperança. Pode me abraçar, pode cear comigo, porque estamos vivos. Estamos vivos. Você pode dizer: estamos vivos? Estamos vivos. E quem está vivo, prega para os que estão vivos que Jesus ressuscitou. Vai e pregue e anuncie, assim como Ele disse, Ele ressuscitou. Assim como Ele disse, vai, é para mim, para você. Eu digo que Maria Madalena e a outra Maria foram as primeiras missionárias, porque o Evangelho, o centro do Evangelho, parte do pressuposto que Jesus está vivo. Se a igreja ainda existe até hoje, é por causa da veracidade da história de Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai, como vivo, intercedendo por nós. Ele pode, Ele faz,
E aqueles que se aproximam dele, ele se aproxima ainda mais. Aqueles que vão se aproximando mais ainda, ele se aproxima ainda mais. Porque ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Você pode louvar ao Senhor que está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Agora, para quem você vai olhar? 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 Para os mortos ou para os vivos? Quem é que vai consumir a sua mente? Os mortos ou os vivos? Quem vai te esforçar? O morto, uma morta, ou aquele que vive desde o eterno passado e viverá eternamente para todos sempre? Amém. Para quem você vai olhar? É por isso que nós não deixamos, não queremos, ensinamos: não festejem Halloween. A Halloween é festa para os mortos. E o que é que morto traz? Nada, só susto. E nem é morto que traz, porque o morto não pode se aproximar do vivo, o morto não pode se revelar ao vivo, o morto não pode conversar com o vivo. Até isso o ser humano está enganado. Não precisamos entrar nessa onda de tributar aos mortos. Nós tributamos a Jesus, que já está vivo. Não precisamos estar nessa onda de ficarmos olhando: olha, fulano de tal morreu, aí gasta. Você serve a um Deus que está vivo. A palavra de Deus não está escrito que olhe para aquele que já morreu e siga-o. Não, olhe para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. E quando você vê a vida, mesmo que você não tenha observado que a vida já estava circulando por aí, quando você começa a olhar para a vida, você vai começar a vida em um, você vai começar a vida no outro, você vai começar a vida no fulano, você vai perceber que há mais vivos. Agora, se você presta atenção aos mortos, lembra da historinha do início? Se você não ligar para isso, você não vai ver nada. E se você focar nos mortos, você vai ver morto em tudo, morte em tudo. Mas se você olhar para Jesus, se você olhar para Jesus, até fé vai ser gerada em você, que morto ressuscita e volta à vida. Se você olhar para Jesus, até no morto você pode olhar: esse está com Deus nas mansões celestiais e vai ressuscitar no dia do juízo final. Se você olhar para a vida, você vai ver vida, você vai desfrutar da vida, e a vida é boa, a vida é agradável, a vida é alegre, a vida tem amor, na vida temos paz, porque a vida não é o ar que respiramos, isso aqui é a misericórdia de Deus, enquanto nós estamos na terra, ainda neste mundo de pecado, mas nós aceitamos a Jesus, largamos o mundo da morte, ressuscitamos para Deus, oh aleluia, e ressuscitados, aleluia, nós permanecemos firmes, olhando para o alto, olhando para quem é vivo. Ele não é só estar vivo, ele é o autor da vida. Se você está vivo é por causa de Jesus. Se você ouve esta palavra é por causa de Jesus. Então, por causa de Jesus, adore a Jesus. Você pode adorar ao seu Jesus aí. Obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz no meu lugar. Era para mim estar naquele madeiro, era para mim estar sendo envergonhado, era para mim ter ido para o inferno, mas o Senhor morreu na cruz do Calvário, o Senhor foi no inferno e o Senhor venceu a morte. A morte agora não é mais salário para crente. Para crente a morte é lucro. A morte é lucro. Olha o que Paulo afirmou
em uma de suas cartas: olha, eu quero estar vivo, mas quero estar morto. Eu quero estar morto porque se eu morrer em físico, eu vou viver eternamente com o meu Senhor Jesus. Mas enquanto eu estou aqui vivo, eu sei que sou útil para o meu Senhor Jesus. Então enquanto eu viver, eu vou meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Enquanto eu viver, eu vou pregar o Evangelho. Não importa se eu estou em cadeias, não importa se eu estou em algemas. Uma coisa é certa: enquanto vida Ele me der, e quanto mais vida Ele me der, mais eu vou trabalhar para o meu Jesus, porque Ele me deu vida, e vida com abundância. Você pode ficar em pé nesta hora em nome do Senhor Jesus. Aleluia.